De nuevo aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, con la unidad de nuestros pueblos latinos caribeños. El Gran Brasil tuvo ayer sus elecciones presidenciales y al Congreso y a las gobernaciones. Y bueno, ahí se dio una situación, se esperaba un poquito más de Lula, aunque Pedro, el hermano brasileño que estuvo conversando con nosotros ahí, a quien agradecemos infinitamente porque no pautamos una entrevista con él, sino que Juan Francisco en el medio de la conversación que dijo que hiciéramos contacto con los amigos brasileños, lo llamamos y prontamente se puso en la disposición para entrar en esta conversación. Don Ponserrate, saludo. Saludos, don Alfonso, saludo Pedro Batista, un gran abrazo desde República Dominicana, que le estamos dando seguimiento a la situación allá. Pedro, te agradecemos mucho que esté con nosotros de manera así improvisada, pero esto es interesante y esa es la comunicación ágil siempre. Ponserrate, usted escribió una interrogante para Pedro, si la quiere replantear porque Pedro no la ha leído, por favor. Sí, bueno, Pedro, supimos durante todo el desarrollo del proceso electoral que grupos paramilitares iban a las favelas y hubo un par de masacres de ciudadanos brasileños por parte de la derecha fascista ya, y que incluso le impidieron en varias oportunidades a las gentes del PT acceder a esos lugares para hacer su campaña previo al torneo electoral. Y además que luego del balotaje, Lula en su discurso lo primero que pidió fue una confrontación, un nuevo debate con Jair Bolsonaro. Y yo me preguntaba, ¿qué pretende Lula con en ese nuevo escenario? Porque Bolsonaro fue bastante agresivo en la entrevista que tuvieron los candidatos previo al proceso electoral. Y además, ¿qué certeza hay de que Gómez y Bennett le apoyen para el segundo balotaje? Mira, companheiro, a primeira coisa, a direita ocupou os bairros e as favelas. E há um tempo que isto vem ocorrendo, porque a esquerda, principalmente durante o governo Lula da Silva e Dilma Rousseff, o que houve? A esquerda cambiou e se concentrou em las universidades e los centros. E los bairros foi ocupado por as forças neopentecostais. As igrejas neopentecostais entraram na periferia, em los bairros periféricos. Isso foi um trabalho que vem sendo feito há muito tempo, anticomunista, anti-esquerda, anti-PT. A grande mídia acá no Brasil, a maior rede de comunicação, a Rede Globo de televisão, durante anos, todos os dias, fez uma campanha muito dura contra o PT e contra a esquerda brasileira. Então, esse trabalho ele teve uma força auxiliar, que são os programas policiais, que eu creio que em República Dominicana também deve haver, que são aqueles programas que mostram sangue, mostram a polícia batendo no povo, que fazem campanha contra os direitos humanos, contra os trabalhadores. Então, esta ação ela foi feita durante anos. Conseguiram dar o golpe ao presidente Dilma, encarcerar o presidente Lula, e em 2018 elegeram Bolsonaro. Nós outros tivemos na pandemia com cerca de 700 mil mortos, pero assim mesmo os neopentecostales seguiram haciendo no trabalho em los barrios contra a esquerda. E estas eleições, as forças populares, elas quedaram em los meios acadêmicos, em los centros, na pequena burguesia e na classe média.
por la periferia, por los barrios. A campanha foi hecha pelos neopentecostales, e sua grande maioria bolsonaristas. Então, a votação que nós outros creíamos que teria a vitória em primeira volta, graças ao que abramos a cada voto útil para assegurar, garantizar a vitória de Lula na primeira volta. Pelo que houve foi o contrário. O voto útil foi direcionado hacia Bolsonaro. E isso teve também o que você abriu, a violência. Ayer, por exemplo, durante as votações, nós tivemos um caso acá, cerquita, na capital de Goiás, na cidade de Goiânia, um homem com um pedaço de pau destruindo a urna eletrônica. Ele foi preso, encarcerado, estava lá, louco. Então, a violência foi o grande eixo. Nós tivemos assassinatos, tivemos espancamentos, tivemos ameaças. Pero isto não nos impedia de fazer a campanha. Nós outros poderíamos fazer a campanha em los bairros, em la favela, pero não hicimos. Então, essa diferença pequena que impediu Lula de vencer na primeira volta, a responsabilidade é somente de nós outros. Eu não sou militante do PT, eu milito no movimento internacionalista, sou periodista, trabalho como periodista, não tenho uma filiação em nenhum partido, pero sou militante da esquerda revolucionária acá no Brasil e estive na campanha de Lula. Pero a campanha em los bairros não foi hecha como deveria ter sido hecha. Quedou solamente em los centros e tinha-se medo de ir a los barrios periféricos, em las favelas, em muitos lugares. Em Rio de Janeiro, por exemplo, o candidato de Bolsonaro venceu na primeira volta. Uma figura, uma pessoa completamente inexpressiva, que era vice-governador do anterior, que foi preso, encarcerado e caçado por corrupção. Então, nós outros não conseguimos fazer a campanha como teníamos que fazer. E não somente a campanha, mas o trabalho político permanente não tinha sido hecho. A esquerda brasileira se olvidou de estar junto ao povo, enquanto a direita fascista, através de los neopentecostales, está junto ao povo em los bairros e nas favelas. Quanto à possibilidade de Tebet e Ciro Gomes apoiar Lula, eu creio que sim. Mesmo se Ciro não se posicionar, os eleitores de Ciro votarão certamente em Lula. Tebet, também creio. Tebet diferente de Ciro. Tebet, eu creio que se posicionará e assumirá o voto em Lula. A senhora Tebet é uma latifundista, terrateniente, é uma mulher que é senadora cá, teve na posição contra o presidente Dilma durante sua cassação, o golpe em 2016. Pero, durante a campanha, ela foi muito coerente, íntegra e justa. Em nenhum momento ela partiu para denunciar com as mentiras como esse Ciro e como esse Bolsonaro contra Lula. Tebet teve um comportamento muito respeitoso, muito justo durante a campanha. Incluso, ela foi uma das pessoas que mais denunciou Bolsonaro, enquanto Ciro fazia campanha contra Lula. Então, estes dias, até finais de outubro, el 30 de outubro, quando teremos a segunda volta, a campanha será muito dura, porque os bolsonaristas se sustentam na mentira, nos fake news e na violência. Eles são milicianos de lá direita, ligados ao narcotráfico, ligados às polícias que não respeitam os trabalhadores, a los assassinos, a política criminal, os grupos criminais estão todos juntos com Bolsonaro. Pero Tebet, eu creio que estará com Lula. Ciro
eu não tenho muita esperança dele. É uma política, é um discurso, uma posição de uma pessoa que vem da direita hacia a esquerda e agora volve à direita com toda a sua identidade. Ciro também vem de uma família de terratenente, de grupos poderosos, oligárquicos do Nordeste brasileiro. Pero os eleitores de Ciro, eu creio que votarão em Lula. Então, eu creio que Lula vencerá a segunda volta. Será uma campanha muito dura. A diferença, eu creio que Lula tirará. Porque o Bolsonaro, em São Paulo, por exemplo, que o candidato a governador do PT tinha Haddad, que foi candidato a presidente nas eleições de 2018, agora é candidato a governador de São Paulo. Estava em primeiro lugar. E na segunda lugar estava o candidato do Bolsonaro. Cambiou. O candidato de Bolsonaro quedou em primeiro lugar e Haddad em segundo lugar em São Paulo, que é onde há os maiores colégios eleitorais do Brasil. Então, as eleições, a segunda volta será decidida em São Paulo, fundamentalmente em São Paulo. Se nós outros acá conseguimos preservar os 48,8% da votação que Lula teve e cambiar São Paulo, Lula será presidente do Brasil eleito na segunda volta. Se isso não ocorrer, Bolsonaro será o presidente. Se Bolsonaro vencer as eleições, significa... eu costumo falar, Hitler assumiu o governo em 1933, mas em 1937 ele invadiu a Polônia e começou a guerra. Pero entre 33 e 37 foram 4 anos ele construindo sua ação. E Bolsonaro faz o mesmo cá. Bolsonaro tem grupos armados, grupos de criminais de todas as espécies e as oligarquias apoiando ele. E seu discurso permanente que tem que eliminar a esquerda, os comunistas, os trabalhadores que fazem luta. Então, uma possível vitória do Bolsonaro significará cá no Brasil um profundo golpe na história que nós outros temos. Pelo menos das últimas 4 décadas, dos 40 anos, depois da ditadura militar acá no Brasil. Volverá um governo muito mais duro, cruel contra o povo e contra a esquerda. Então, eu creio que Tebet apoiará Lula e creio que Lula tem todas as condições de vencer. Pedro, será um quadro muito duro, muito duro, muito duro. Pedro, nos quedan muy poquitos minutos, por todos 5 minutos máximo. Pienso desde acá que Bolsonaro llegó al techo, no tiene para dónde crecer, que Lula puede crecer con los votos de los que quedaron en tercero y cuarto lugar, porque esos dos candidatos o los votantes de esos dos candidatos no votarían por Bolsonaro y sí lo pudieran hacer por Lula. Así que el techo de Lula todavía puede aumentar, no así el de Bolsonaro. La izquierda me parece que no construye poder porque tiene una debilidad permanente. Está en el gobierno, al salir se queda en el aire sin poder. La derecha deja el gobierno y sigue manteniendo poder militar, poder económico en las diferentes estructuras del Estado. Sin embargo, la izquierda no. La izquierda sale del gobierno o la sacan del gobierno por errores muchas veces y se queda sin poder. Me podrán decir, pero el PT conserva mucho poder porque tener el 48% es reflejo de poder. Sí, es reflejo de poder popular, pero no tiene ese poder militar, ese poder económico. Pero bueno, Conserrati, ¿alguna inquietud para Pedro? Sí, Pedro Batista, en un posible nuevo debate de Lula con Bolsonaro, ¿cuáles serían las intenciones de Lula con relación a eso? Pedro, 4 minutos y cerramos. Primeiro, Alfonso tem todas as razões. Bolsonaro chegou em seu teto.
Lula tem a possibilidade de crescer. Pero como você abriu, Afonso, a esquerda, mesmo o governo, não construiu o poder organizativo com as armas, com o capital, com a economia, e menos com o povo organizado. Então, na segunda volta, os debates, temos que fazer o povo compreender a importância de sua unidade, sua organização, do poder popular, dessa necessidade. Por exemplo, 2 dias antes das eleições, o governo Bolsonaro lançou acá no Brasil o programa de la privatização de las praias. É um governo ultra neoliberal, que hasta las praias ele quer vender. La salud, los bancos, las estatales, tudo acá que serve ao povo, o Bolsonaro está repassando ao grande capital. E é este que nós outros temos que fazer um discurso que permita ao povo compreender que o governo Bolsonaro, que a política do Bolsonaro é contra o povo, hace daño ao povo. Pero a batalha de las ideias, nós outros acá temos 2 Brasílios. Um Brasil que apoia Bolsonaro, que é racista, homofóbico, criminal, contra os direitos humanos, e outro Brasil que é a favor da vida, pelos direitos humanos, por uma economia participativa, por um poder do povo, mas não consegue ganhar, convencer a outra parcela que é pobre, trabalhadora, pero crê no discurso sustentado em la família, em Deus e na propriedade que Bolsonaro faz. Ou seja, o discurso tradicional de la extrema-direita, que utiliza a religião, é o que Bolsonaro faz. E a moral, atacando a moral de Lula. E esta será a campanha. Nós outros temos que convencer, mostrar ao povo que o Bolsonaro e os bolsonaristas fazem dano ao povo brasileiro. Não é à toa que o Brasil hoje está miserável, o desemprego, a hambre, a violência. Pero nós outros temos, além do povo viver a situação, temos que conseguir mostrar ao povo esta realidade, e Lula tem possibilidade de passar e subir e chegar a mais de 50% e vencer as eleições. Pero é preciso a esquerda pensar em construir o poder real, com o povo organizado, ocupando as calles, retomando os sindicatos e os trabalhadores em campo e na cidade. Solamente assim, Lula vencendo e com o povo organizado, temos a possibilidade de ser um governo novo de Lula, porque o quadro não é favorável a nós outros. Temos muito trabalho por delante em debate das ideias, mostrando ao povo a necessidade do povo estar unido, organizado e a ser a defesa de seus direitos. Porque esta é a grande questão. O Bolsonaro, através da igreja, através do papel da grande imprensa, conseguiu desconstruir a luta do povo, e a esquerda não correspondeu, não enfrentou, não é essa a luta necessária de enfrentamento com a direita. Mas estamos acá e seguiremos adelante trabalhando, temos muito por fazer, temos que vencer estas eleições, umas eleições vitais, não somente a democracia, mas fundamentalmente a dignidade humana, a garantia de la vida do povo brasileiro e do Estado brasileiro. O Bolsonaro está desconstruindo tudo e transformando o Brasil em uma nação fascista de extrema-direita, com posições criminais, malas, danhosas ao povo, à América Latina e ao mundo. Muito trabalho por delante. Gracias, Pedro, por aceptar nuestra invitación y conversar, ponernos al tanto de todo el proceso. Muy amable, un abrazo desde acá. Agradeço, Afonso, a você, Ponserrate, e dos amigos e amigas de República Dominicana, de todos os países que estão sempre com nós outros nesta luta. Muitas graças, companheiros. Seguiremos adelante. Un abrazo, Pedro. Hasta mañana. Un abrazo. Gracias, Ponserrate. Ponserrate, te espero mañana a las 8:15. Tchau, companheiros. Ahí está. Listo acá.